Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres Inspiradoras. Meu nome é Aline Teles, eu sou advogada, sou apaixonada por comunicação. Estamos com esse novo projeto para falarmos sobre histórias reais de mulheres que realmente nos inspiram. E hoje nós temos uma convidada especial, a irmã Alice, uma mulher de fé, uma mulher de oração. Irmã Alice, seja muito bem-vinda. Obrigada. A senhora pode se apresentar, por favor? Eu sou Maria Alicia, missionária, faço um trabalho missionário dentro da minha casa, orientando pessoas, que muitas das vezes estão deprimidas, que têm sede de Deus e que sempre pedem uma palavra. E aí na minha casa, com horário marcado, eu sempre tenho e tento levar a palavra do Senhor orientando elas, Que bênção, é verdade. Irmã Alice, a senhora poderia falar um pouco mais para nós sobre como foi o encontro da senhora com Jesus? A senhora veio de um lar cristão? Como aconteceu essa experiência com o Senhor? O que acontece? O meu lar não era cristão, Eu, até meus 10 anos, eu nem sabia o que era ser cristão, mas de criança eu sabia buscar a Deus, eu tinha uma sensibilidade, espiritual, eu sabia que Deus falava comigo. É tanto que nos meus 6 anos de idade, quando minha mãe morava numa roça, eu pedi para o meu pai não sair naquele dia, porque se ele saísse naquele dia ele ia morrer. E como de fato ele não brincou comigo, me puxando, dizendo que ia embora e não voltava, dizendo tchau, Alice, é verdade, pai, o senhor não vai voltar. E como de fato, irmão, foi a última vez que eu vi meu pai, porque assassinaram ele. E eu, sendo uma criança de 6 anos, também ouvi os tiros no mundo espiritual. Nossa, irmã Alice, que uma história marcante assim na vida da senhora. Pois é. E falando, do ser cristão, eu fui conhecer Jesus, eu tinha 11 anos, quando eu fui numa igreja a primeira vez. E como criança, numa escola dominical, eu ouvi a professora falando de Jesus, que foi até aquela história de 2 Reis 3,16, a sabedoria de Salomão em julgar uma mulher com uma criança morta, As 2 mulheres brigando por uma criança viva e a outra morta. E aí, por causa daquela palavra ali que eu ouvi ela lendo, eu falei, não, é esse Deus que eu quero para minha vida, porque ele ouve também as crianças. E aí, quando eu saí daquela salinha, eu fui lá no reverendo, que eu nasci na Metodista, em Taguatinga. Aí eu falei que eu queria fazer profissão de fé. Ele nem acreditou, porque eu parecia criança de 6 anos. E eu disse, não, eu vou fazer 11 anos. Eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. E aí ele falou, já que você quer, então arrume as testemunhas que eu te batizo. Na mesma semana eu arrumei os padrinhos e batizei. E nunca mais eu deixei os caminhos do Senhor Jesus. Nossa, glória a Deus. Nunca mais. Glória a Deus, irmã Alice. Então, a senhora falou aí para nós esse momento marcante, quando a senhora teve 6 anos, de que a senhora tinha convicção de que algo iria acontecer com o pai da senhora. Essa revelação o Senhor traz no seu coração. A senhora poderia falar um pouco mais dessa experiência? Como conseguir distinguir essa voz de Deus? Irmã, tem pessoas que ela tem o intuito, Às vezes eu pensei nisso, não veio no meu coração, eu ouvia a minha própria voz falando. Sim. E eu falava assim, não, mas não é a minha voz, que ela é diferente. E aí eu sentia que ela era dos céus, não era maligno, era dos céus. Como de fato, não só essa revelação do meu pai, como sempre outras experiências que a gente tem, igual mesmo. Minha mãe vai fazer 4 anos agora que ela faleceu.
4 dias antes da minha mãe falecer, eu vi. Ela foi na minha casa, 3 horas da tarde, eu estava orando, ungi ela, senti do nada de ungir. E aí, ela sentadinha, eu fui, dei um beijo na testa dela, segurei as mãos dela e uma lágrima caiu do meu rosto, só do lado direito. E eu me retive para não pôr ela para ficar triste. E aí eu disse a ela: mãe, como filha é doído eu te falar, mas como serva de Deus eu não posso me calar. Eu estou vendo uma nuvenzinha do seu lado direito descendo e tomara que ela não fique no seu pé. E ela passou direto. Quando ela caiu no chão, eu fui e disse: mãe, não é o anjo da morte que está perto, é a própria morte que está do seu lado. Não tema, porque os seus dias na terra foram contados e o Senhor é contigo. E aí foi. 4 dias depois, Deus, ela na madrugada, tomando café, Deus fez ela sentir o coração, deu uma parada cardíaca nela e ela estava só. E aí foi fulminante. Sim. Os próprios médicos até disseram que mesmo que tivesse gente com ela, não teria jeito. E quando eu a vi, estava ali serena, não estava mais na vida. Então, não só Deus me mostrar questões de morte, sim, como outras questões, alertas para outras pessoas, entendeu? Então, há um dom que eu creio que veio de nascença, entendeu? Comigo, que eu não sei explicar a vocês, sim, mas eu sei discernir o que é maligno e o que é dos céus, que o meu Pai Celestial fala comigo. Nossa, meu Deus, realmente é emocionante, né? Eu ouvir a senhora falando tudo isso e Deus mostrando para a senhora essa experiência com o pai, com a mãe, porque a senhora realmente tem, né, um nível de intimidade com o Senhor. Irmã Alice, e para chegar nesse nível de crescimento espiritual, de ter essa intimidade com Deus, de poder ouvir a voz de Deus, o que a senhora poderia dizer para os nossos ouvintes que, de repente, alguém que, olha, eu quero esse Jesus, eu quero conhecer a Deus, por onde começar? A primeira situação que você tem que ter, né? Determinação de querer realmente seguir ao Senhor, não ser vacilante, né? Sim. Mas porque tem pessoas que aceitam Jesus e eles sempre oscilam, né? Volta atrás, quando vem as dificuldades, as tribulações, eles logo dispersam, acham que Deus não está com eles. E não, é nessa hora mais que você vai contar com ele, porque ele está te carregando, ele está te acalentando, né? E a segunda questão, que eu acho que é a primeira de todas, é como em Neemias capítulo 8, 1 ao 3 mostra, faça, né, como o povo de Israel que pediram a Esdras, né? Leia a palavra, né? Nós queremos ouvir a palavra que Moisés nos determinou. Então, ler a Bíblia. Também, irmão, eu não digo para você ser crente ou bitolado, porque tem pessoas que acham que servir a Jesus é estar de manhã, de tarde, de noite na igreja. Devemos ir à igreja, sim, mas não o bitolado, porque aí você passa a ser religioso e não cristãos, né? E quando você ler a palavra ou ouve a palavra, é a primeira libertação que você tem. É o primeiro passo para que você dê realmente espaço do Espírito Santo falar com você e você estar aberto para o ouvir. Segunda questão, jejuar. Eu jejuava os 365 dias do ano, a seco, até 6 horas da tarde ou até meia-noite. Todos os dias? Todos os santos dias. Parei isso depois de mais velha agora, quando o Espírito Santo usou um vaso para mim, que não era mais para mim fazer dessa maneira. Por quê? Porque se eu continuasse fazendo, eu teria muito problema de saúde, como realmente eu comecei a ter a debilitação de vitaminas dos alimentos, das frutas, entendeu? Sim.
É tanto que por isso hoje eu de tempos em tempos eu tenho que tomar vitaminas na veia, porque o organismo expulsa elas para fora e só na veia é que permanece, né? E aí eu faço sim as minhas consagrações até a hora que o Senhor me quer. Quando Ele quer que eu fique mais tempo, né, eu fico, mas quando não eu fico menos. Sim. Mas só que se você quer aprimorar o dom de visão, a sensibilidade espiritual, é leitura bíblica. É leitura É bíblica. leitura bíblica. Tem gente que É acha... a palavra de Deus, né? Porque é a palavra que liberta. É ela que é a tua bússola, que te leva, te conduz, entendeu? Você sair de qualquer situação. É a palavra de Deus. Tá? E Malícia, a senhora falou isso sobre o jejum, né? Que a senhora jejuou durante muito tempo, né, todos os dias. Para o nosso ouvinte que de repente nem tem conhecimento do que seria jejum, a senhora poderia falar que o jejum significa o quê? Para estarmos sensíveis para ouvir a Deus, para diminuirmos a nossa vontade, vamos dizer, carnal? A senhora poderia falar um pouco mais? Digo, a primeira situação, jejum, tem gente que jejua para matar a carne, né? E nem sempre o jejum vai matar a carne de ninguém. Mas jejum na palavra de Deus, que eu entendo, é para trazer o Espírito Santo à sua vida. É tanto que eu vou dar, né, falar biblicamente. Quando os discípulos de João jejuavam, eles viam Jesus com os seus discípulos não jejuando. E eles foram, né? Porque nessa época João estava na prisão. E eles perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Qual foi a resposta de Jesus? Podem, porventura, os filhos das bodas estarem tristes enquanto o noivo estar com eles? Dias virão e que será necessário que nesse dia jejue. Então eu entendo com esta palavra que a gente jejua para trazer a presença do Espírito Santo mais para perto de mim. Entendeu? Então, como você disse, né? Como que quem não entende do jejum? Existem vários tipos de jejum. Existe o jejum que você abstém de nada, que você faz ele a seco até a hora que você determinar com o Senhor. E quando você estipular horário, cumpra-o, né? Porque tem gente que quebra. Cumpra-o para o seu próprio bem. Tem os de etapa, que é aquele que você faz de etapa. De manhã eu posso me alimentar um pouquinho, não empanturrar de comida, e eu ficar 6 horas depois sem comer. Então eu posso fazer ele de 6 em 6 horas, de 3 em 3 horas, eu me alimentar e continuar. E eu posso também fazer aquele que pode ser com água, né? Não só a seco. Quando eu falo água, eu estou querendo dizer qualquer líquido, desde que não seja iogurte. Porque tem gente que acha que iogurte é líquido e é sólido, né? Mas você falar que vai consagrar ao Senhor tomando líquidos, você pode passar dias com o Senhor, porque você não vai nem machucar o seu corpo e nem vai deixar de estar buscando ao Senhor. Mas também, como a palavra de Deus mostra, quando você jejuar, tem 2 situações também. Se você é casado, converse com o marido, para que você não passe muito tempo em consagração e esqueça do lar, dos compromissos marital. Não é verdade? Porque quem é solteiro cuida das coisas de Deus e quem é casado também tem que cuidar da casa. Porque se você não souber cuidar da sua casa, como você vai cuidar das coisas do Senhor? Não é verdade? Porque tudo tem ordem e decência. Isto é necessário, né? Então, como também o jejum parcial, que eu posso, entendeu? Igual quando foi o jejum de Daniel. Ali todo mundo diz que ele ficou 21 dias sem comer. Não, ele comia. Ele comia legumes. Ele não comia, eram as iguarias da mesa do rei, né? As carnes, os vinhos. Mas ele comia legumes. A comida dele, por quê? Porque ele tinha que comer.
porque ele era trabalhador, ele trabalhava, né, para uma terra estrangeira. Então, e por que eu falo desse jejum? Porque eu tive uma experiência com o Senhor em cima disso, de jejum. Uma vez eu falei só com o Senhor: Deus, eu quero passar uma semana. Depois disso, que Deus já tinha me liberado de eu jejuar, igual eu jejuava os 365 dias do ano, né? Deus disse para mim que quando eu precisasse, Ele me daria o sinal, e é verdade. E aí eu peguei e falei: Senhor, eu quero passar uma semana sem orar com os outros, mas eu quero entrar na presença com o Senhor e eu até 6 horas da tarde, 7 dias em jejum, entregando e meia-noite começando, né? E aí, irmão, eu estava no 5º jejum, porque a gente tem que fazer as coisas e perguntar ao Senhor se Ele está se agradando da gente, né? Não basta você ser orador, não basta você estar servindo ao Senhor, mas você também tem que perguntar: Senhor, tu tens se agradado de mim? Estou agindo correto? Estou falando certo contigo, né? Porque a alegria do Senhor não é a nossa força. Então nós temos que perguntar ao Senhor se realmente Ele está se agradando de nós. E aí, quando eu estava no 5º dia, eu lembro como hoje, chegou uma irmãzinha e queria que eu almoçasse com ela. E ela sabia que meu almoço, né, era sempre 5 da tarde, 6 da tarde, né? Até hoje ele é assim. E aí eu falei: não, irmã, depois, outro dia, eu vou alimentar com você. E ela: não, irmã, eu preciso que seja amanhã, porque é o meu aniversário. Eu falei assim: oh meu Deus, e agora? O que eu faço? Se eu for nesse almoço dela, ela vai achar ruim de eu não me alimentar. E na noite eu fui, que era no outro dia, né? E à noite eu questionei com o Senhor: Deus, tu tá se agradando de mim? Eu fui e tive um sonho, vou contar rápido. Este sonho, quando eu estava na igreja Santuário de Cristo, que era a igreja que eu estava como líder, né? Muitos anos, mais de 25 anos. E aí eu tive um sonho que eu estava indo até a igreja. Quando eu estava faltando 30 metros para chegar na porta da igreja, havia um irmãozinho aqui na cidade que esse irmão, ele manifestava a torta e a direita, o grandão. Pastores de muitas denominações eram chamados para expulsar, ninguém conseguia. E aí, o que acontece? A irmã dele, irmã Cibele, sempre falava: vamos lá na irmã Licinha. Quando o Espírito ouvia falar no meu nome, falava: ela não. Aí, na hora que eu chegava na porta, o Espírito era amarrado e enfraquecido. E aí aí estou contando para vocês entenderem. E aí no sonho, né, esse rapaz apareceu manifestado, em pé. E aí, bem sentado, eu estava sentada no meio-fio e vendo o Espírito em pé nele. E ele, na telepatia, no sonho, que eu não sonho, se eu sonhar é certeza, que eu sei que é uma revelação também que Deus está me dando, sabe? Sim. E aí eu fui. E no sonho eu via ele falando como um enxucadeira na frente desse irmão, né? E aí o Espírito falando assim: a senhora tem autoridade sobre mim, mas se a senhora continuar fazendo o que a senhora está fazendo, eu te derroto. E aí o menino sentou no chão e ficou escrevendo no chão, e eu questionando: por que você vai me derrotar se eu estou em jejum? E aí ele disse assim: por isso mesmo que eu te derroto. Se você continuar em jejum, eu te taco doença, e aí você não tem força para estar em pé, levantar a mão e me derrotar, me expulsar. Então, jejuar é bom, mas se você fizer como sacrifício demais, você acaba inverter bênção, você tem destruição. Não tem um ditado que fala assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É por causa disso, que às vezes a pessoa está fazendo demais uma coisa que não é Deus, não é nem para Deus, é para o nosso ego, e acaba nos derrotando. Aí eu acordei e
do sonho, né? Falei, entendi, Senhor, até aqui o Senhor aceitou. O que eu fizer daqui para lá, o Senhor já não está. Então, aí eu fui, né, ao almoço da menina, sabe? No outro dia. Sim. Aí eu entendi que Deus já tinha aceitado o meu sacrifício, tá? Olha que... E outra coisa, quando você faz esses jejuns, é para algum objetivo. Tem que ter um objetivo, não é o objetivo de ganhar uma casa, qualquer outra coisa. É o objetivo de trazer a presença do Espírito Santo para a sua pessoa, para que seja alimento, entendeu? No seu santuário, que é você, tá? Porque nós sabemos que em Isaías 58, Deus não se agrada que alguém fica fazendo sacrifícios, porque como a própria palavra fala, se agradarias eu de um dia que abstenhais do alimento, chamarias isso de aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que eu escolhi, que vendo nu cubras, né? E não escondes da tua carne? Então, o melhor jejum que você tem, irmão, se você pode ajudar alguém que está passando uma necessidade, seja ela qual for, tá? Material, você estende a mão que você está fazendo para o Senhor. Então, esse é o melhor jejum que você vai fazer. Porque quando você jejuar, vocês tenham certeza, é porque você quer algo especial entre você e o Senhor. É tanto que se você jejuar para Deus te dar mais unção, revelação, você pode até jejuar hoje, mas essa unção você vai sentir daqui uma semana, daqui um mês ou até mais. Sabia disso? Porque você está sendo revestido. Isso se chama revestimento para o próprio vaso. Porque você é templo do Espírito Santo. Então você faça isso para trazer ele para a sua vida, não para ganhar, porque não é mercantil. Nossa, que forte, hein? Muito forte essa palavra. Foi uma aula, na verdade, sobre jejum, né? Uma Alice falando aí de termos propósito, não fazer barganha. Eu vou jejuar para obter tal, né, benefício. Não, é para realmente chamar a existência do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. A senhora falou algo interessante aí, sobre esse versículo que fala lá em Isaías 58, né, de estender a mão para o próximo, de ajudar. E eu sei que a senhora também tem um projeto, né, a senhora faz sim oração pelas pessoas, e a senhora também tem um projeto pessoal, social. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Por quê? O que levou a senhora a fazer, ter esse projeto social de ajudar pessoas? Eu ajudo pessoas, eu não sou, né, eu sou rica da presença de Deus. Tem até gente que acha que eu tenho milhões. Eu tenho porque, né, é comunhão com o Senhor. O Senhor me levou a isso, irmão, porque eu já pedi esmola para matar a fome dos meus irmãos quando meu pai morreu. Então a condição da minha mãe foi precária, que a gente morava até debaixo de árvore, que ela punha papelão e tudo, né? Até Deus dar a graça da gente conseguir um lugar para morar, uma casinha que dava para ver do outro lado. Então, o que acontece? Eu sempre falava com Deus. Deus, eu tenho fé em Ti. Eu pedia esmola com muita vergonha e às vezes era negada, tinha fome, dormia com fome e tinha pessoas que até de denominações que não ajudavam. Mas eu sempre tinha um foco, olhar para os céus, olhar para Deus que era o meu papai. Eu sempre falava, Deus, Tu és o meu papai. E aí, como Ele é. Sim. E aí, todas as ruínas que já aconteceram comigo, eu levei para um lado bom. Eu sempre falava assim, eu entendi que é para quando eu ter condições, porque eu sempre falava com Deus, Deus, eu tenho fé em Ti que um dia o Senhor muda a minha sorte. E quando o Senhor mudar a minha sorte, eu nunca vou esquecer do que Tu fizestes por mim. Então eu me emociono com isso, porque a minha maior alegria é o Espírito Santo, é Deus na minha vida. E aí eu fui trabalhar em casa de família, trabalhava muitas das vezes com fome para trazer comida para minha mãe, remédio para minha mãe, tá? Que
o meu dinheiro mais ficava na farmácia por causa da minha mãe, que era muito doente. E na realidade eram manifestações, porque minha mãe era espírita, né? Ela frequentava uma entidade. E é tanto que quando eu criança, eu que punha a mão e pedia: Deus, não deixa minha mãe ir não, porque eu já não tenho pai, não leva minha mãe não. Na mesma hora o maligno saía dela, entendeu? E então era uma coisa gostosa com o Senhor. E aí por isso, quando Deus foi me dando graça, né? Aí pessoas vinham na minha casa para orar, me traziam mantimentos, eu não aceitava, porque eu achava que se eu aceitasse algum dinheiro, as coisas, eu estaria vendendo oração. Até um dia, Deus usava uma pessoa e que não me conhecia, que nunca tinha me visto, e ela contar a minha infância de quando eu tinha 15 anos. Deus usar ela porque eu não conhecia o que era profecia, porque eu nasci na Metodista e aí não tinha profecia, essas coisas, né? Mas eu tinha visão desde criança, só que eu não sabia explicar, né? E aí eu tive essa experiência com a irmã Conceição. E Deus usou ela para falar até a cor do vestido, e ela disse a cor do vestido que eu tinha ganhado com 15 anos de idade. E ela disse: você teve uma sorte, porque você ganhou o vestido, ganhou 3 brincos, e ela falou as 3 cores dos 3 brincos, e ela disse: a sua sorte de você não ter usado o cinto, porque foi feita uma macumba para acabar com você, e você não usou nem os enfeites, que eram os brincos, e nem o cinto, mas você tem ele guardado até hoje. Eu, como que essa mulher sabe que era verdade, né? E ela falou até como que era o vestido, parecia que ela me conhecia, nem minha mãe, que era minha mãe, sabia. E aí, quando pensa que não, foi onde eu vi que Deus era bom, que Deus realmente, Ele olhava pra gente. E aí eu falei: quando Deus me der graça, eu sempre, do meu pouco que vinha a minha mão, eu vou repartir com o meu próximo. Então é isso. Aí Deus usou essa mulher para falar assim: Deus não tem se agradado de você. E esqueça, quando Deus usou essa mulher, eu estava indo para um congresso e eu não tinha Bíblia, não tinha nada, não usava roupa lá embaixo, nem nada, o bitolamento nenhum. E aí Deus usou ela juntamente com um irmãozinho, tá? Que estava ainda em fase de libertação, um homossexual, coisa mais linda, né? Que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para quem necessita, né? Então a gente nunca pode julgar ninguém. E aí Deus usou ele juntamente com ele e falou assim: olha, Deus diz que não está se agradando de você, porque você, querendo ou não, está sendo soberbo. E eu, meu pai, nem que eu estou errando? Já jejuava demais e eu achava que estava agradando ao Senhor, né? E aí Deus foi e usou ele e disse: é porque quando as vidas abrem a mão para te abençoar e tu retém, os céus ficam tristes. Porque as pessoas, por quê? Porque as pessoas, quando você não dá, taca você na mão de Deus, achando que você é soberbo, que você é isso. E eu falando: não é por isso não, é porque a palavra de Deus diz que de graça recebeste, de graça dai. Sim. E aí eu comecei até a receber dádivas, né, ofertas, entendeu? Ajudas com mantimentos. E aí eu entendi que era para mim ajudar pessoas carentes. E aí começou isso perto da minha rua, que eu comecei a ver gente que tinha necessidade de pão, e aí eu recebia as cestas, né? Eu recebia o dinheiro, e aí eu fazia a obra social. E aí eu nunca mais parei, não tenho assim, como diz assim, um comando que fala assim: é tal obra da irmã Alice. Eu faço com a direita que a esquerda não veja. Né? Não gosto de títulos, não gosto que venham falar que eu fiz. Muitas das vezes eu ajudei pessoas a fazer um exame, isso e aquilo, e eles querem falar, e eu... Porque a honra e a glória só pertencem a Jesus. Então essa obra social que eu faço é por isso. Por isso que eu mexo com bazar hoje, né? Para me fazer
ter mais um dinheirinho para ajudar outras pessoas. Então eu faço longe ou perto, né? Se eu fico sabendo e eu posso, né, tenho uma condição de fazer, eu faço. Senão eu oro, e quando não tem condições, eu ativo outras pessoas e falo. E ela sabe que eu não peço nada para mim, né? Mas ganho também para mim. Me dão a oferta lá para ajudar na obra, me dão no particular, e eu até rio. Porque eu falo, irmão, sendo você colocando dentro dessa caixinha aqui, ou me dando na mão, eu vou fazer a mesma coisa. Porque tudo que é meu é de Deus, né? E é do povo. É desse tipinho. Nossa, que mulher inspiradora, né, irmã Alice, essa mulher de Deus, contando aí toda essa trajetória. Irmã Alice, muito bom receber a senhora aqui conosco no podcast Mulheres Inspiradoras. Eu gostaria que a senhora deixasse agora uma mensagem para os nossos ouvintes, uma mensagem de fé. A senhora pode olhar ali para a câmera para que o ouvinte receba esse poder de Deus através da vida da senhora. Amém. A mensagem é o seguinte: nunca desista dos seus ideais. Persista, insista e pare de olhar para trás, porque toda desgraceira que você passou ou venha passar, ou perdas que você venha ter, ela como diz, é um ganho no mundo espiritual, é um aprimoramento para a nossa cidade, que não é aqui na terra, ela é nos céus. Então, tudo que você passar de ruim, coloca ela como um aprumamento que Deus está fazendo para você crescer, para você ir em frente, para você não desistir. E quando você achar no seu caminho pessoas para te apontar, para falar uma palavra negativa, para te derrotar, olha, não deixe que isso venha a ser arestes na sua vida. Sabe por quê? Porque isso será um modo de você ver o seguinte: se estão te falando, se estão te apontando, é porque algo em especial você tem. A luz divina que está sobre você. Porque sobre trevas, nem mosquito quer ficar, né? Até os mosquitos, quando a luz está apagada e vê uma luz acesa, eles querem ir para cima. Então, se você está sendo perseguido, está sendo prejudicado, apontado, é porque tem algo muito especial em você e você ainda não deixou você mesmo ver. Então, firme-se no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa busca, Ele é o nosso ser, né, de viver. É a nossa maior alegria de viver. E leia a Bíblia, porque é o mais importante. Que mensagem forte a irmã Alice deixou para o nosso coração. E quero aproveitar também para pedir você para nos seguir no YouTube, Mulheres Inspiradoras, e no Instagram, mulheresinspiradoras.podcast. Com certeza sua vida será muito abençoada. Muito obrigada!